Olá pessoas, aqui é Berto Horn. Hoje o livro do dia é Paraíso Perdido, do John Milton, da editora Martin Claret, com uma tradução de Antônio José de Lima Leitão. Uma edição muito boa, muito bem cuidada, maravilhosa, em capa dura. Um trabalho de primeiríssima qualidade que vale a pena ter em qualquer biblioteca. Paraíso Perdido foi escrito pelo John Milton em 1667, mais ou menos em 10 cantos, né, que foram revistos e relançados em 1674 em 12 cantos, um pouquinho antes da morte de Milton. E o Paraíso Perdido conta a história de Adão, Eva, a criação do mundo, a forma como houve a batalha no céu, anjos e demônios e tudo mais. Certas passagens são memoráveis, como o fato de alguns anjos usarem montanhas como porrete para matar legiões, e consequentemente a queda de Lúcifer e mais uma cacetada de outros anjos para o caos, umas áreas chamadas nas trevas, são as trevas exteriores, né, chamadas de caos. E ali há uma reunião desses anjos caídos e é decidido que Satã vai carregar nas costas a tarefa de seja por calúnia, por difamação ou guerra, retomar os céus e tudo mais. E tudo isso acontece, a forma como isso é contado, a forma como o porquê de Satã fazer o que ele faz, finalmente a gente tem um vislumbre muito melhor e entende os motivos, né, sem perdoar ou condenar. Obviamente o que Satã fez depois é a guerra e tudo mais, é horrível, mas entende-se os porquês dele ter feito o que fez. E enfim, há a criação de Adão, Adão e Eva, a conversa entre Adão e Deus, a primeira conversa entre Adão e Deus é muito, muito profunda, embora tenha sido criado apenas algumas horas assim, mas a conversa é muito profunda, né? E Deus então compadece-se dessa coisa de, se os animais têm pares, Adão também gostaria de ter um par, e aí Deus cria a Eva. E ela, em muito, muito tempo no livro, ela fica em segundo plano, ela é praticamente um objeto de cena, uma coisa que eu não gostei muito. Porém, para a época, é de se esperar que isso aconteça. Ela não tem muita voz ativa. E aí, Satã, ele passa a rondar o paraíso, achando formas de entrar ali, maneiras de entrar, maneiras de burlar a segurança dos anjos e tudo mais. E Deus, sabendo disso, manda Rafael falar com ele, e Rafael conta como foi a briga, como entre anjos e rebelados, anjos rebeldes e os anjos a favor de Deus. É uma coisa muito, muito bacana, as imagens são muito bonitas, embora o livro seja muito difícil, a leitura seja muito truncada, a poesia seja muito truncada, muito rebuscada. Eu tive que ler às vezes 2 vezes o mesmo canto para poder entender, mas quando você entra na leitura, quando você é absorvido por ela, quando você deixa as palavras tomarem um rumo para te guiar, as imagens são belíssimas, sabe,
a imaginação vai muito solta e os campos, as texturas, as camadas, elas são muito melhores de se visualizar mentalmente. E ali Rafael avisa Adão que o perigo ronda e tudo mais, que ele tem que ser sempre vigilante, sempre correto, sempre buscar a Deus e tudo mais. Ele conta como foi formado o mundo, sabe, a gênese do mundo e tudo mais. E aí chega Satã, consegue entrar no céu, no paraíso, e através de muita conversa, um diálogo que é muito sugestivo, ele consegue convencer Eva, e ele consegue ser muito convincente nisso, sabe? Muito convincente mesmo. E a gente vê que não é por um momento de fraqueza, embora isso seja dito loucamente no livro, isso tenha sido muito claro, deixado, mas ela faz isso de olhos abertos, sabe, conscientes do que está se passando. E eles transgridem. Adão compadece-se do que a Eva fez e come do fruto também. Isso também não é um spoiler, porque trata-se disso o livro inteiro, ele já abre falando disso. E Eva, depois disso, tem passagens memoráveis, com diálogos maravilhosos dela, com frases e tudo mais. E aí eles abandonam o paraíso e é permitido a Adão um vislumbre do que vai acontecer depois daquilo, tanto do dilúvio quanto das guerras que estão por vir por causa dessa transgressão deles. E por aí vai. Uma edição maravilhosa, um texto maravilhoso que transcende épocas e continua muito atual. Muita coisa do que é dito no livro tem um reflexo aqui, né, nessa época, né, nesse ano, nessa dita modernidade que a gente está vendo. E recomendo muito a leitura, muito boa. John Milton soube o que estava fazendo aqui. Essa imagem que eu estou fazendo eu não tenho habilidade técnica para fazer anjos usando montanhas como porrete para matar legiões, mas uma cena icônica para mim é quando Satã cai, e me pareceu, a visualização que eu tive foi como se fosse uma chuva de fogo, porque foram muitos anjos que caíram. E aí por isso eu fiz essa icônica para mim. Ao livro, a edição, eu dou 5 riscos. É perfeita, é impecável, a leitura é obrigatória, recomendo. Leiam livros difíceis para que o cérebro de vocês entre em 220, sabe, 500 watts por hora, por minuto, por segundo. É muito bom isso. É muito bom. Leiam livros difíceis. Esse eu recomendo, como eu já falei, 5 riscos, sossegado. Agradeço a quem ficou até aqui. Se inscrevam no canal, mandem comentários, larga um joinha aí porque ajuda bastante. Compartilhem o vídeo e até o próximo livro. Tchau!